Convidado de hoje é um convidado que está na polêmica aí nos últimos tempos, um pastor de muitos anos aqui em São Paulo. Ele vem da Baixada Santista para São Paulo, escritor. Eu comprei o livro dele final da década de 90, eu acho, Quebrando Paradigmas, logo que foi lançado. Mestre em Ciência da Religião, orientador espiritual, fundador da Galileia, uma produtora de conteúdo de espiritualidade cristã, pastor há mais de 30 anos da Igreja Batista da Água Branca, conhecida como IBAB. Está comigo aqui hoje o Ed René Kivitz, marido da dona Silvia, que manda nele em todo mundo lá na casa, deve ser assim, porque geralmente é assim. Pai da Fernanda, Vitor Kivitz, e avô da Valentina, de 3 anos. Ed, bem-vindo, cara, ao nosso programa Conversa Entre Amigos. Chega mais perto aqui para ficar mais fácil. Bom dia, graça e paz para todo mundo que nos ouve, que nos acompanha, que nos assiste. Um beijo. César, é um prazer estar aqui com você, um prazer estar na Musical. A única coisa errada aí é que quem manda lá é a Valentina, que tem 3 anos. Que chegou agora e ela manda até na Silvia. Isso aí. Isso é verdade. O neto manda mais, é verdade. Ed, a gente vai ter 2 blocos, então eu vou dividir assim. Eu acho que muita gente, quando a gente anunciou a sua chegada, obrigado, Thaís, muita gente começou a falar, eu imagino que você saiba, a respeito de polêmicas, de pronunciamento, de pregações, de situações. E eu queria dividir em 2 blocos. Vamos deixar isso para a segunda parte, mas eu até agradeço, porque fora do ar você disse assim, cara, coça onde estiver coçando, pergunta o que você quiser. À vontade. É isso aí. Então eu vou aproveitar essa liberdade que você está me dando, mas eu queria deixar ela para a segunda parte. Então eu queria começar nessa primeira parte, cara, falando de como é que começa a tua história com Deus. Você nasceu num lar cristão, você conheceu Jesus depois. Como é que é a tua história? Eu estou falando antes de Silvia, antes de casar, antes de tudo mais. Quem é o Ed e de onde vem? Eu cresci num lar cristão por influência da minha avó paterna. Meu pai faleceu, eu tinha pouco mais de 2 anos e a minha irmã 6 meses. Então minha irmã ficou mais com a minha avó materna e eu fiquei com a minha avó paterna. E cresci, boa parte da minha infância eu passei num orfanato da igreja presbiteriana. Mas a minha avó era batista, frequentávamos a igreja batista lá em Santos, a primeira igreja batista, depois a igreja Nova Jerusalém. Então eu cresci com uma orientação cristã tradicional, reformada, batista, presbiteriana, muito e institucionalizado forte. num orfanato. Você ficou quanto tempo no orfanato, cara? Eu fiquei no orfanato, mas a minha avó era diretora, então era meio institucionalizado. Eu seguia toda a rotina do orfanato, mas era um semi-internato, as crianças iam embora no final da tarde, os seus pais, as mães iam buscá-las, e eu ficava muito tempo com a minha avó. Então a influência cristã foi da minha avó. Lembro na minha infância, muitas vezes, minha avó ajoelhada ao pé da minha cama orando por mim. Que legal. E isso fez... E seu pai foi alfabetizado com a Bíblia. Essa história do seu pai foi como? Seu pai faleceu? Meu pai teve um problema de insuficiência renal. Naquele tempo a hemodiálise era algo que estava muito no início. Uhum. Ele foi um dos primeiros pacientes da Santa Casa de Santos. Uma coisa que hoje seria faleceu. simples para resolver. Eu acho que se fosse hoje, talvez ele tivesse melhor condição de saúde, mas infelizmente faleceu. E você ficou até quantos anos nessa fase? Eu fiquei até os 10 anos, eu fiquei com a minha avó, e depois a minha mãe resolveu e nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, que a família da minha mãe, todas as minhas tias, as irmãs dela, no Rio de Janeiro, e nós moramos lá durante 5 anos, no Rio de Janeiro. Rio mesmo? Rio de Janeiro. Fui batizado na Igreja Batista de Acari. Que legal. Antes mesmo da Fábrica de Esperança, da Vinde, aquilo tudo lá. No meu tempo era Forma e Plaque ainda, o que veio depois a ser a Fábrica de Esperança, mas eu fui batizado na Igreja Batista de Acari com 11 anos. Mas a Fábrica de Esperança era um trabalho mais da presbiteriana, né? Não, era um trabalho do reverendo Caio Fábio. Mas ele era presbiteriano na época, era presbiteriano. E a igreja onde eu fui batizado ficava dentro da comunidade, que a gente na época chamava de favela de Acari, né? Então ficava dentro da comunidade, cresci ali.
Ali até a adolescência e tal? Até os meus 15 anos, quando a gente volta para Santos. E com 17 eu fui para o seminário. Vim estudar aqui em São Paulo, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e com 21 era pastor. Aqui na Faculdade de Perdizes? A Faculdade de Perdizes. Eu me formei aqui, a graduação, e fui professor na faculdade por quase 20 anos. Pregação expositiva, homilética, disciplinas de Novo Testamento, de prática pastoral. E como que vem o pastorado? Como é que vem o casamento? Onde é que vocês conheceram, vocês se encontraram? Eu conheci a Silvia na faculdade. Em Santos? Aqui? Não, aqui em São Paulo. A Silvia era professora. Infelizmente eu não tive aula com ela, não foi minha professora, mas eu conheci a Silvia na faculdade, aqui, no Seminário Batista. E aí vocês... Foi quanto tempo para até casar? 2 anos. 2 anos. Foi rápido. Foi rápido. E aí você, como professor, tal, como é que chega o pastorado? Porque mais de 30 anos na mesma igreja como pastor, então você começou cedo lá, né? Eu com 21... O meu pastorado começa com a inspiração do meu pastor na época. Na minha adolescência, o meu pastor era o pastor Jackson Roberto Rondini, da Igreja Batista do Marapé, em Santos. Em Santos. E eu olhava para aquele homem e dizia, eu quero ser igual a esse homem aí quando eu crescer. Ele era isso aí que eu quero ser. Ele era a minha inspiração. Ele te inspirou a ir pro seminário e tudo mais? Ele me inspirou a ir pro seminário, foi ele que me recomendou. E eu, quando fui pro seminário, eu tinha 17 anos. Para vir de Santos para São Paulo, a minha mãe tinha que assinar uma autorização do juizado de menores. Caramba. Então eu cheguei no seminário com 17 anos. Lá você morava no seminário? Eu morava na República do Seminário. Legal. No internato do seminário. E aí, como é que você chega na Igreja Batista de Água Branca, que já existia antes, né? Sim, a Igreja Batista de Água Branca esse ano completa 86 anos. Ela foi fundada em 1937, 1º de maio de 1937. Caramba! O meu primeiro ministério foi em Santos, nessa igreja que me recomendou para o seminário, a Igreja Batista do Marapé. O que você fazia lá? Eu era pastor da igreja mesmo. Mas o pastor não era o Jackson saiu e depois eu sucedi. Você assumiu com já 21 anos eu fui ordenado ao ministério e foi o meu primeiro ministério em Santos. Mas depois, assim que casei, em 87, fui pastor em Jundiaí, na Igreja Batista Memorial, em Jundiaí, aqui perto de São Paulo. A Batista Memorial de Jundiaí? Que legal. Eu não sabia disso. 2 anos. Eu morei ali na Colônia, em Jundiaí. Eu moro ali. Eu moro perto, eu moro ali na Colônia. Eu morei ali na Colônia e fui pastor da Igreja Memorial. Eu esqueci o nome da avenida ali. Eu esqueci o nome da avenida. Aquela avenida que Gandra, leva... não sei aquela Gandra. Que leva pro Soares estádio Gandra. do Paulista. Exato. Pro Paulista. Aquela avenida ali que eu morava. É isso aí. E em 89 viemos para São Paulo, para a Igreja Batista de Água Branca. 89. Então, como que é? Porque a Batista, tipo, a igreja convida, né? O pastor. Então, alguém te convidou? Como é que foi isso? Sim, a igreja me convidou. E no começo, era interessante. Eu tinha que colocar estatutariamente, a igreja renovava o meu mandato anualmente. Anualmente? Tinha uma assembleia que renovava o meu mandato anualmente. Depois de uns 4, 5 anos, renovou por 3 anos. E assim foi indo. E esse ano é o meu 35º ano como pastor na IBAB. Caramba, e o sistema continua o mesmo, né? Não é anualmente, mas a igreja continua sendo... Na Igreja Batista, o fórum máximo de governo é a assembleia, onde todos os membros membros, né? Não frequentadores, todos os membros têm vez e voz. É a assembleia da igreja quem pode me destituir, e é a assembleia da igreja quem me convida, quem me ratifica. Que faz a continuidade. E... Nessa forma, quando você chega lá, que geralmente quando é batista, eles te convidam primeiro para pregar, não sei o quê, vamos ver primeiro e tal. Acho que eles viram primeiro o seu Instagram, que na época não tinha. Na época não tinha, não sei se tivesse viram o seu canal do YouTube e tal. Aí é o seguinte, então eles convidaram você para ir primeiro e tal, e você, aí, enfim, tem esse namoro e tal. Como era essa igreja Batista da Água Branca quando você chegou? Membros? Quantos membros tinha? Porque já era uma igreja, já tinha um certo tempo. Ela tinha umas 250, no máximo 300 pessoas que frequentavam. Era um templo pequeno, na Rua Clélia, aqui na Lapa, em São Paulo. Um terreno pequeno. Próprio, né? E em 1994, nós tivemos a nossa primeira mudança. Eu cheguei em 89,
Na primeira fase foi terrível, porque anualmente renovando meu mandato. Você tá sendo a corda bamba ali, você não sabe se eu vou continuar. Primeiro ano a gente tá medindo distância, no segundo ano já complica, no terceiro ano... O meu pastor me ensinou isso, inclusive. Um dos meus pastores, quando eu era seminarista, o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, o pastor Isaltino me dizia, olha, o pastor que passa do terceiro ano numa igreja só sai de lá quando quer, quando morre ou quando tem um escândalo. Então você tinha que vencer esses 3 anos. Porque no segundo ano você já mapeou mais ou menos a igreja, você já sabe quem bate na mulher, medindo a temperatura. Quem passa cheque sem fundo, quem não sei o que e tal. Quem presta, quem não presta. Você sabe quais são, você já mapeou os feudos dessa comunidade, quem manda, quem não manda, as famílias fundadoras, as famílias que são as maiores contribuintes. Isso numa estrutura batista ou de uma igreja reformada, completamente diferente do movimento neopentecostal, né? Tô falando de uma igreja reformada, uma igreja batista, com um universo de famílias entrelaçados, o primo de um casou com a filha do outro e assim por diante. E ali no terceiro ano fica muito claro quais são as famílias que vão dar apoio e suporte ao seu ministério e as que não querem mais você. E começa uma queda de braço que às vezes não é, que geralmente não é assim guiada pelo Espírito Santo. E aí, no meu 4º ano, eu tive meu mandato renovado para mais tempo, e no 5º ano nós fizemos a nossa primeira mudança, saindo do templo próprio para uma sede alugada. Porque já estava crescendo mesmo. Estava crescendo, então, não cabia na igreja. Não cabia mais. Hoje, quantos membros tem a igreja? Eu sei que essa pergunta é difícil falar, mas uma estimativa. Nós chegamos perto de 6.000 membros, mas temos uma frequência, eu acho que, considerando essa frequência razoavelmente rotativa, a pessoa hoje vai na igreja no domingo, falta um, vai dois, falta um, vai um, falta dois. Acho que nós temos um universo de aproximadamente 10.000 pessoas frequentando a IBAB. E nós temos uma nomenclatura diferente. Nós chamamos de membros e frequentadores. O rebanho IBAB, eu acho que está ao redor de 10.000 pessoas. Entre membros e frequentadores. Legal. Tem essa... Eu acho que, tipo assim, eu acho que talvez também o pastor da igreja... Eu vi aqui, o presidente do Conselho de Pastores aqui de São Paulo, deixa eu me lembrar o nome já, da igreja... aqui da Vila Maria, eu esqueci o nome agora, me foge aqui da memória, mas é uma das primeiras grandes igrejas, né, de São Paulo. Eu não lembro se tem uma outra grande igreja que tenha o número de milhares na década de começo de 90. Eu não sei se tem, mas talvez a sua, mais uma ou duas aqui em São Paulo. Na cidade de São Paulo. Na cidade mesmo, tô falando. E hoje tem muitas mega igrejas, né? Muitas mega igrejas. E como é que foi ter de administrar tudo isso? Diferente, eu acho. Porque muda tudo, né? Muda tudo, mas principalmente o fenômeno da internet, né? Porque além desses 10.000 frequentadores, aproximadamente... Edson Rebustini, lembrei agora. Edson Rebustini, o Edson tinha, sim, na Bíblica da Paz. Isso, no final de 90, ele já tinha uma igreja grande também, com, sei lá, 2.000 pessoas e tal. Muda muita coisa, a nossa ênfase sempre foi comunitária, sempre foi relacional, sempre foi nos pequenos grupos, nos grupos ministeriais de envolvimento, de engajamento, de criar redes de relações, né? Eu sempre digo que quem está fora da rede de relações da igreja é um auditório. É muito fácil um pastor se encantar com o tamanho do seu auditório sem entender que ele não é pastor de auditório, ele é pastor de comunidade. Criar comunidade é diferente de aumentar auditório. Então, público a gente não pode se iludir com isso. Então, a nossa ênfase sempre foi relacional, sempre foi criar uma rede de serviço, de diaconia, de relacionamentos e tal. Agora, o fenômeno da internet que eu acho que é o mais assustador. Porque eu encontro pessoas do Brasil inteiro, e dominicalmente eu encontro pessoas que vão à celebração na IBAB, elas dizem assim, eu sou da IBAB Salvador, eu sou da IBAB Curitiba, eu sou do núcleo... Que não tem, né? Mas eu sou do núcleo, eu sou da IBAB Porto Alegre, núcleo YouTube. Eu falo, cara, que isso? Então, se a gente pensar nesse universo de pessoas que nos acompanham semanalmente... não tem como nem saber. Não tem como mensurar. E você começou esse trabalho de pequenos grupos meio que antes do pessoal de célula, não foi?
Muito antes. Então, eu me lembro de final de 90, quando você já tava... Foi no 92 ou 93, dos 52 domingos do ano, eu acho que eu preguei 34 sobre relacionamentos, grupos pequenos, amizades espirituais, vínculos espirituais, ser comunidade, igreja, família. Quando não se falava nada de Não célula, se falava de disso. O único livro que eu não sei o quê. encontrei foi do David Yong-Shu, Paul Yong-Shu, sobre pequenos grupos da igreja Coreana, lá, não sei Mega o quê, Blaster tá, da Coreia. Não tinha literatura em português sobre grupos pequenos. Não tinha internet, não tinha como acessar material. Se você Então, para ter acesso, tinha que viajar foi e na marra. comprar livro fora, não tinha como. Foi na marra, a gente foi aprendendo. O nosso Ministério de Pequenos Grupos começa porque eu chamei 12 casais. Ainda tem? Tem, muito forte. Eu chamei 12 casais, nós passamos um ano estudando bases bíblicas e teológicas de um Ministério de Pequenos Grupos e tentando desenhar o ministério. Nossa ênfase nunca foi de crescimento de igreja. Nós nunca tivemos ênfase de fazer célula para crescer, para trazer gente para a sede, não. Mas era para se relacionar mesmo. Relacionamento, cuidado pastoral, apoio. Assim, imagina o seguinte, a rede de cuidado de uma igreja é a sua rede de relacionamentos. Se o pastor com um universo desse de 10 mil pessoas, eu não sei quem está doente, eu não sei quem está precisando de doação de sangue, eu não sei quem está desempregado. Mas eu sempre digo, é importante que 15 pessoas saibam que você precisa de ajuda. É importante que você conheça 20 pessoas que você vai sentir falta delas se elas não estiverem mais frequentando. Dizer, eu não consigo ter um horizonte muito restrito de relações dentro da comunidade. É então, o princípio ou você de Jetro, ou você né, cria comunidade, ou você é preletor de auditório. É isso aí. Ed, e nesse crescimento, por exemplo, eu vim para São Paulo no final da década de 90, né? Então eu sou mato-grossense, então eu comecei a ouvir falar de vocês aqui já mais começo dos anos 2000, final de 90, né? Começo dos anos 2000. Você tinha sei lá, eu não sei exatamente qual é o tipo de parceria, mas você sempre andava com o Ari, com o Gondim, curtindo o Caio e tal. Aliás, o Caio foi para nossa geração, da nossa idade, assim, um grande refletor que assim alumiou o Brasil todo, enfim, foi uma pena, enfim, que ele não tenha exatamente a mesma abertura nas igrejas depois do que aconteceu. Mas vamos lá. Com quem você anda hoje? Por quê? Quem eram seus companheiros ali? Quem é hoje? Como é que é? Todos esses nomes que você citou são meus amigos de 30, 40 anos. Eu lembro, eu conheci o Ariovaldo, nós éramos solteiros ainda, e acho que em 1981 que eu conheci o Ari. Em 1983, 85 eu conheci o Caio. Através do Ari, né, então? Não, conheci o Caio num encontro da CEPAL. Quer dizer, comecei a ouvir, né? Comecei a ouvir, exatamente. Depois conheci em 89, conheci o Gondim. E esses... Valdir Sternagel, Ricardo Barbosa, Osmar Ludovico... O pessoal da Vind. Da Vind não, da época, o pessoal da Vind. Como chama a revista? Esqueci a revista. Tem uma revista da CEPAL, como chamava? A revista ainda chama, né? Era um jornalzinho chamado Ultimato. Liderança Pastoral. A revista Ultimato. Não tem nenhuma relação com a CEPAL, são coisas diferentes. Mas são as mesmas pessoas que escreviam, né? Sim. Muita relação, né? E nós somos amigos de décadas, né? E a igreja mudou, nós mudamos, nossos ministérios mudaram, em 40 anos muita coisa acontece. Mas entre, né? esse círculo hoje, mais próximo, um influenciava o outro, não é, Ed? Sempre eu acho que nos influenciamos muito. Por exemplo, o Ariovaldo foi pastor junto comigo, eu junto com ele na IBAB, por 3 vezes, 3 períodos distintos, né? Até 2014, quando foi a última vez em que o Ari esteve na nossa equipe. O Ari, eu dividi o púlpito com o Ari mais do que com qualquer outro pregador.
Aprendi muito do que eu sei de Bíblia, de teologia, foi ouvindo Ariovaldo. No começo do meu ministério, foi ouvindo Caio Fábio, ali no começo dos anos 90, final da década de 80. Mas a vida seguiu, né? A vida fez a gente encontrar caminhos diferentes, discernimentos diferentes, estruturas ministeriais diferentes. E hoje a gente tem uma relação de afeto e de respeito muito grande, mas as parcerias ministeriais foram meio que se diluindo no tomando meio do caminhos caminho. diferentes, né? Hoje você tem de lidar, por exemplo, com muito hater. E antes não. Pelo menos que eu me lembre, antes não. Então, o Ed, na boca do povo, sempre foi o cara de, esse cara prega pra caramba e não sei o quê. Eu acho que eu te considero assim um grande expoente da pregação expositiva e tal, não sei o quê. Mas depois de algumas falas suas e algumas pregações, então eu mesmo não concordo com algumas, outras pessoas também, pessoas importantes, influentes. E como, primeiro, antes de entrar no cerne das questões, como é ter de lidar com isso, cara? Você ficou como? Tipo, meio que da noite pro dia, não foi? Mais ou menos, porque já o meu primeiro livro que você citou, Quebrando Paradigmas, é uma crítica contundente à estrutura religiosa conforme nós a temos hoje no Brasil, da Igreja Evangélica, da minha própria tradição. Então, eu acho que eu sempre tive esse lugar de autocrítica da minha tradição espiritual e da minha peregrinação espiritual. Eu lembro que no seminário ainda eu escrevi um artigo sobre teologia e o diretor não gostou. E pediu para o meu professor de teologia, o Richard Sturz, me dá um presta atenção. E aí ele me chamou e disse assim, olha aí que você aprontou para mim, agora, o que eu digo, né? Eu falei, o senhor foi meu professor de teologia, então diz aí o que o senhor acha que deve dizer. E ele falou, não, eu já disse. Aí ele escreveu assim, de fato o texto do aluno não é dos mais ortodoxos, mas está dentro dos limites toleráveis de divergência. Eu achei genial, porque eu acho o seguinte, que se nós pensarmos na tradição cristã com 2000 anos, vamos imaginar que seja essa sala, a igreja evangélica no Brasil é um pingo. Mas nós tratamos isso como se fosse a única forma de ser cristão e ser fiel a Deus e de interpretar a Bíblia. Então, esse lance que você falou assim, olha, eu não concordo muito com tudo, óbvio, mas a nossa comunhão como cristãos e a nossa experiência de fé e a nossa relação como filhos amados de Deus não passa pela concordância. É uma experiência espiritual do novo nascimento. É fazer parte do corpo de Cristo. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós não somos um na doutrina. Nós não somos um na crença. Nós somos um na fé. Nós somos um no Deus que invocamos como Senhor da nossa vida, que é Jesus. Dependendo delas, o apóstolo Paulo fala para nem pegar na mão do cara, tal, tudo mais. Mas ele não está falando de crença, ele está falando de conduta. Não, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não receba esse cara em casa, nem saúde esse cara Mas lembra que doutrina no Novo Testamento não é crença. Não tem corpo de crença ainda no Novo Testamento. Doutrina no Novo Testamento é o que Paulo diz a Tito. Que as mulheres mais novas sejam obedientes ou acatem as mais velhas. É muito mais uma conduta ética, é muito mais um comportamento de dignidade no discipulado de Jesus. Nós, Igreja de Jesus, como ornamento da veste de Deus, lá na profecia de Jeremias, né? O cinto que é o ornamento da roupa de Deus. Nós carregamos a reputação de Deus não na nossa doutrina, é na nossa conduta, na nossa vida, na nossa maneira de andar em Cristo. Então, assim, para mim é muito estranho, e o maior estranhamento que eu tive com esses haters foi a constatação de que eu faço parte de um contingente religioso, de recorte religioso, que é a nossa igreja evangélica no Brasil, que é uma igreja que apedreja. Não estou nem discutindo se eu sou herege, se eu não sou herege, se eu concordo, se eu não concordo, se você concorda. Se você se arrependeu de alguma coisa, vamos chegar lá. E mesmo se eu não me arrependi, não é para eu ser apedrejado. O que Jesus falou é assim, ó, se essa mulher não se arrepender, pode apedrejar. Não foi isso que ele falou.
Ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que ele está dizendo, olha, se nós vamos construir uma sociedade que apedreja, todo mundo se apedreja um ao outro e o último que sobrar apedreja a si mesmo e morre. Porque o único que podia apedrejar ali era Jesus e ele optou por não fazê-lo. Então, o que Jesus disse para nós é que ou nós construímos uma sociedade baseada na compreensão, na misericórdia, na compaixão, no amor, na aceitação, no acolhimento. Ou a gente não entendeu o que é evangelho. Ou a gente se autodestrói. Então, o que eu experimentei foi, eu faço parte de uma tradição religiosa que apedreja. E você já sabia, mas é que agora você está experimentando na pele. E como foi isso? Tipo assim, você lembra de quando... Muita tristeza. Você ficou mal emocionalmente? Porque a gente começa, Sim, tipo claro. assim, mano, não quero abrir mais, não quero mais não, eu não ver faço nada, isso. tal. Eu não vejo, não respondo. Mas no começo, eu fiquei, de certa maneira, ressentido, magoado, me sentindo injustiçado, tipo, esses caras não entenderam o que eu falei, ou esses caras não me conhecem, estão me julgando por uma frase tirada de contexto, estão me julgando por uma distorção da minha fala, não ouviram tudo, ouviram 15 segundos. E a impotência de não conseguir falar com todo mundo, né? Porque você não consegue falar com todo mundo. Depois dessa certa indignação e um senso de estar sendo injustiçado, eu acho que eu experimentei uma profunda tristeza. E é o que eu tenho hoje com relação... decepção. Uma tristeza de, assim, a nossa tradição religiosa produziu esse tipo de gente que entra no meu Instagram para dizer que eu sou o câncer da igreja, que eu vou para o inferno, e não me conhece. Eu sou pastor da mesma igreja na cidade de São Paulo há 35 anos. Eu ocupo o mesmo púlpito há 35 anos. E 2 falas polêmicas condenam a minha história toda de ministério. É isso aí. Ok, eu vou fazer o que contra isso? Eu não posso, eu só posso ficar triste, lamentar e chorar e interceder por essa igreja. E continuar servindo, né? Sem deixar o meu coração se amargurar, para eu, eu não levar o meu ressentimento para o púlpito, para minha fala. Volta. Exato, eu tenho que pregar o evangelho, não ficar respondendo hater. Você consegue fazer isso? Tipo, você não levar esse ressentimento. Eu acho que a tristeza não dá pra você não levar, mas o ressentimento... César, eu acho que é impossível dizer que você consegue quando você está num labirinto emocional. Mas conscientemente é uma opção e é uma escolha. A minha oração, quando eu peço a Deus que cuide do meu coração pastoral, eu tenho que pregar o evangelho, cooperar para a edificação do corpo de Cristo. Eu não posso ser pautado por hater. Eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que fazer a obra do ministério que Deus me deu de anunciar o evangelho da graça de Deus. É isso que eu tenho que fazer. E eu tenho que cuidar para que o meu coração não fique ressentido, magoado e que eu entre numa relação bélica com essa igreja. Senão você entra numa escada em espiral que vai terminar e não vai terminar bem, né? Eu digo o seguinte, César, quando Jesus diz, né, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. O maior mal que o mal pode nos fazer é nos tornar malvados. Não é nos bater na cara. Isso aí a gente já sabe o que ele vai fazer. O maior mal é quando ele conseguir fazer eu bater na cara dele de volta. E se aí ele terá né? vencido. Enquanto eu estiver virando a outra face, eu tô na vitória. Eu tô exalando o bom perfume de Cristo, que essa é a minha vocação e sua e nós como seguidores de Jesus. Eu já tenho que chamar o intervalo, o pessoal já está me cobrando aqui do intervalo e a gente ia dividir em 2 etapas, eu acabei adiantando um pouquinho, mas eu queria deixar já uma pergunta para o próximo bloco. Dessas, segundo você, 2 falas que o pessoal começou a te apedrejar num passado extremamente recente, qual delas, você se arrepende de alguma delas? Ou das 2? Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e refalar, tipo, você está lá no púlpito e você vai começar aquela pregação, você repetiria exatamente a mesma pregação? Você acha que você errou? Eu queria deixar essa pergunta para o próximo bloco. Vira aí, a gente vai pro intervalo e voltamos já. Vai. Eu deixei essa pergunta no ar, cara. Se você conseguisse entrar no DeLorean e voltar no tempo e chegar lá no púlpito, no dia dessas 2 pregações, mudaria alguma coisa? Ou não? O que você me fala? Bom, eu estou comentando um bilhete premiado, né? Então, claro que eu mudaria.
Se eu soubesse a repercussão que as minhas palavras teriam, porque eu jamais imaginei que elas fossem gerar o que geraram, é claro que eu mudaria. Eu teria evitado o meu comentário no Sermão da Mulher Samaritana e teria explicado melhor, na ocasião em que eu pronunciei, o meu conceito de atualizar a Bíblia. Inclusive, pelo fenômeno que eu estava acabando de descrever. Eu tenho um auditório na minha frente, mas eu tenho não sei quantas mil pessoas me acompanhando depois no YouTube. E essas não sei quantas mil pessoas, elas não me conhecem, não sabem quem eu sou, não conhecem meu coração, não conhecem minha vida, não conhecem minha família, não conhecem minha motivação. Porque isso, a pessoa precisa conviver com você. Eu acho muito bonito quando Paulo fala para Timóteo, você conhece de perto a minha doutrina e a minha motivação. Você imagina isso que o Paulo fala para Timóteo, né? Conhece a minha motivação. Então é diferente ser julgado por alguém à distância que está comentando 30 segundos de um sermão de 50 minutos ou de uma série de 13 mensagens. Claro que eu faria diferente, mas isso em si já não vale, desculpa o corte, mas isso em si já não valeria? Tipo assim, essa fala sua aqui agora, você falou isso na época, você falou assim, não, aquilo que eu falei, então eu cancelo isso que eu falei e tal. Meio que um arremedo ou coisa parecida. Chegava e falava assim, gente, deleta isso aí, então Porque quem não erra, gente? Pelo amor de Deus. Uhum. Então, não seria... Você fez isso na época ou não? Eu poderia dizer assim, olha, desculpa, eu fui imprudente, mas eu não mudaria a minha fala. Porque eu acredito no que eu disse. Eu não sou irresponsável no meu púlpito. Tá, mas o caso de João 4, você entende que esse de João 4 eu tive que ouvir a pregação inteira antes de fazer a pergunta para você. Então eu não sou o cara do corte. Tá. Eu sou o cara que ouviu a pregação toda. No caso do João 4, você entende que... Eu tô falando João, eu confundi com João 7 por conta da minha pergunta. Você entende que o que Jesus está falando de água viva lá tem a ver com o sêmen, realmente? Não. Por quê? Porque em João 7, ele diz que a água viva é o Espírito Santo. Jesus nunca diria que a água viva é o sêmen. E eu nunca disse que Jesus disse isso. Esse é um problema grave que a gente enfrenta. Colocaram palavras na minha boca e elas alastraram. Elas foram dispersas. Como é que eu vou recolher você pena? Você dá a entender ali não dou a entender. Uma situação. Eu não dou a entender. O que eu disse claramente foi que a mulher samaritana poderia ter entendido. Eu não disse. Jesus jamais. Ela era vivida nessa assim. Jesus jamais diria isso para a mulher samaritana. E eu jamais diria que Jesus ofereceu o sêmen dele para a mulher samaritana. Não tem nexo, é verdade. Jamais. Nem Jesus quer dizer, nem eu e muito menos Jesus, evidente. Agora, que naquele contexto a mulher samaritana poderia ter entendido, poderia. Ela poderia. Segundo, agora, eu vejo que até para mim que vi e veja bem, e o meu sermão era sobre o Deus promíscuo. Porque também eu penso o seguinte, César, quem não incomoda não faz diferença. Você tem que tirar o seu ouvinte da zona de conforto dele. Você está num auditório que o cara que está te ouvindo pregar o evangelho, ele está olhando no WhatsApp. Você tem que chamá-lo para ele levantar a cabeça do WhatsApp e prestar atenção em você. Foi isso mesmo que ele disse? O que é isso? O que ele está falando? Presta atenção em mim. É isso que eu estou dizendo. Presta atenção em mim. E o meu sermão dizia o seguinte, no Velho Testamento, Deus reclamava que Israel corria atrás dos Baalins e que Israel era promíscua. Ele faz essa questão de adultério ali. Israel paga com a mesma moeda no Novo Testamento. Quando Jesus cura o servo do centurião, a mulher cirofenícia, conversa com a mulher samaritana, Israel diz, agora é você que está correndo atrás de outras namoradas. Está nos deixando Israel. Você não é o Messias, porque se você fosse o Messias, você só da gente. Você cuidaria só da gente e não correria atrás de namoradas. Eu quis explicar isso. E nesse contexto da mulher samaritana, isso fica muito evidente. Agora, qual foi o meu pecado? Que é o contexto de Oséias ao contrário. O contexto de Oséias ao contrário. Qual foi o meu pecado? Talvez levar para o púlpito um tema complexo, talvez levar para o púlpito aquilo que, se eu estivesse numa sala conversando, podendo explicar, como eu estou me explicando numa sala agora, de aula, por exemplo? Numa sala de aula, ou eu estivesse com teólogos, enfim. Agora, a igreja precisa amadurecer também, né, César?
A igreja precisa amadurecer e precisa ouvir, aprender a julgar. O meu problema não é que alguém diga, eu não concordo com você. O meu problema é a superficialidade, a ignorância, a cultura de lacração das mídias sociais. Mas é o mundo que eu vivo. Então, o que eu aprendi com isso tudo? Ed, seja mais prudente na sua fala. Tá bom, vou tentar. Entendi. E você falou as duas falas, né? Então, imagino que uma é da mulher samaritana, que veio antes. Acho que veio antes nessa avalanche toda. Sim. E a outra é agora da atualização da Bíblia. Sim. Tá, você entrou no DeLorean, você voltaria lá. Você mudaria também? Eu acho que eu mudaria por causa da confusão do entendimento. Mas é o que eu acredito. Então, fala o que você acredita pra gente... O que eu acredito é o seguinte, entender. César. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo, ele está num mundo e num contexto em que o evangelho está ganhando densidade na sua cultura e no seu tempo. Esse evangelho explode para o futuro e chega hoje. Então eu pergunto a você, se chegasse na sua igreja um homem que fugiu de uma condição de trabalho escravo, e você conhecesse o dono da fazenda, fosse seu amigo pessoal, você mandaria ele de volta à condição de escravo na fazenda do seu amigo, ou você interpelaria o seu amigo para confrontá-lo pelo pecado de ter escravo hoje? Então, se eu tivesse relação escravagista brasileira, então eu ia pela segunda opção. Mas não é o caso da judaica, né? A escravidão judaica não é exatamente uma escravidão, era um trabalho. Então, não, mas eu não estou perguntando lá. Então, lá o Paulo fez o que fez. Exato. Então, mas o Paulo tinha essa razão. Ele tinha. É isso aí. Hoje nós então não está temos. errado o Paulo ter feito aquilo. Mas está errado a gente fazer hoje. Se a nossa relação de escravidão é a brasileira, é que foi uma das piores do mundo. Não. Se a nossa relação de escravidão é a brasileira, é a chinesa, a japonesa, a alemã, então, mas aí é o ponto. Uma. Não, mas é o ponto. Quando a palavra quando o escravo lá no Antigo Testamento é um trabalho, né? Mas nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos 2000 anos depois de Paulo. Então, mas, o evangelho é juiz e redentor da cultura. Hoje, respondendo a sua questão, hoje eu denunciaria e falei, se o cara é meu amigo, eu falo assim, aqui, você tá maluco? Você tá escravizando o cara, tudo mais. E se o cara pegasse Filemão e dissesse, aqui, ó. Se o cara pegasse Colossenses e dissesse, aqui, ó, tá dizendo que o escravo tem que ser sujeito ao seu senhor. Então, porque aí precisa do contexto, né, Ed? Não tem como fazer isso sem o contexto. Porque o contexto lá do escravo, o cara não morava na senzala, o cara não apanhava no tronco, o cara é um trabalho, era uma relação de trabalho, o escravo, né? Ele podia ele podia negociar, o escravo tinha direito à participação de lucro, por exemplo, da fazenda do patrão. É toda uma situação complicada, diferente. Sim e não. Não é tão diferente assim. O escravo era, inclusive, um corpo à disposição do seu senhor para atividade sexual forçada. A crítica da sociedade bíblica que o evangelho faz... Mas você consegue documentar esse contexto bíblico? Você estuda... Que o escravo poderia ser estuprado, por exemplo? Ou coisa parecida? Estuda como era a escravidão em Roma. Como era a escravidão em Roma, como era a escravidão na Grécia. Então você vai entender o que o Paulo está dizendo. O evangelho é juiz e redentor da cultura. O evangelho diz, olha, esse comportamento cultural está condenado pela revelação que Jesus Cristo nos traz. A sociedade hierárquica, esse inclusive foi o meu tema de toda a minha série Cartas para o Novo Mundo, que o evangelho destrói a sociedade hierárquica. Qual era a ideia dessa série de pregações, inicialmente? Cartas para um Novo Mundo? Era pregações expositivas em cima das epístolas? Pregações expositivas temáticas em cima das epístolas. Para cada uma das 13 epístolas, eu escolhi um tema. E apresentei um tema. E a carta de Filemão foi essa em que eu disse que a normatividade moral das cartas do Novo Testamento precisa ser revista para um mundo de 2000 anos depois, em que o evangelho já frutificou. É por isso que na sua igreja as mulheres ensinam. Na minha igreja as mulheres ensinam.
Nas igrejas do Novo Testamento, não. É por isso que na minha igreja as mulheres não usam véu. É por isso que na minha igreja nós batizamos pessoas divorciadas. Nós aceitamos hoje o divórcio. Nós temos um monte de pastor divorciado, apóstolo divorciado, presidente de denominação no 3º casamento. E nós aceitamos isso. Então, o que eu disse foi: a normatividade moral do Novo Testamento precisa ser analisada 2000 anos depois em que o Evangelho já deu frutos. Hoje nós condenamos o crime da misoginia, nós condenamos o crime da homofobia, nós condenamos a escravidão, nós condenamos a xenofobia, nós condenamos a guerra, nós condenamos a violência. Por quê? Porque o Evangelho deu fruto. Aquela sociedade era uma outra sociedade. Por exemplo, o Paulo diz: obedeçam à autoridade civil constituída por Deus. No Brasil, a autoridade civil chama-se Constituição da República. Não é o presidente, é a Constituição. O presidente, inclusive, está sujeito à Constituição. Nós estamos no Estado democrático de direito. Então, o deputado da oposição é tão autoridade quanto o deputado do governo. E eu tenho que respeitar. Uhum. E isso é que o Evangelho está me ensinando. Lá naquela situação era respeitar o imperador. E nesse sentido, né, de que se você pudesse reformular, qual seria essa reformulação, então? Talvez eu dissesse: nós precisamos fazer uma leitura atualizada da Bíblia, em vez de atualizar a Bíblia. Ficaria mais contextualizar claro. O texto, contextualizar eu não acho que é só contextualizar. Contextualizar é pegar o mesmo significado aqui e trazer para cá. É o mesmo. Atualizar significa dizer que aquilo que foi dito aqui não pode ser dito aqui. Lá podia, aqui não pode. Lá eu podia mandar um escravo de volta para o senhor dele com uma carta dizendo: receba-o como nosso irmão. Aqui eu não posso. Não posso dizer isso. Eu não estou contextualizando. Eu estou atualizando. Encontrar o que foi dito na Bíblia, que lá podia ser dito, hoje não pode ser dito. Então você não estava falando nada sobre tradução da Bíblia? Não, eu não estava nem falando sobre... Colocaram na minha boca que eu queria reescrever a Bíblia, corrigir a Bíblia, que eu queria... que eu estava confundindo a Bíblia com um iPhone que tem versões atualizada. Quer dizer... Novamente, é levar para o púlpito um tema complexo. E eu acho que talvez eu esqueço que eu não estou falando só com o meu auditório na Zona Oeste de São Paulo. Eu estou falando com... ele e tantas outras pessoas que você não tem o controle mais, né? Graças a Deus, isso é uma bênção e é uma maldição que eu tenho que conviver com ela. Outro posicionamento é sobre, que nessa mesma fala, você também fala sobre o público LGBTQIA+. Qual é a tua visão real sobre isso? Porque o pastor Ricardo Gondim, que a gente citou agora há pouco, se posicionou abertamente, abrindo a igreja, dizendo que a igreja agora dele é inclusiva e que vai aceitar gays e tudo mais. Não necessariamente que eles tenham que mudar a opção sexual ou deixar de ser gays ou deixar de, enfim, prática homossexual e tudo mais. Então lá agora pode. A sua igreja caminha para isso, Ed? Não. A minha igreja não. A minha igreja, ela precisa conversar e debater e discutir e aprovar em assembleia. A IBAB, ela não é uma igreja guiada pela fala do seu pastor presidente. Nós somos uma igreja batista. Quando eu abri essa discussão na comunidade, teve o apedrejamento contra mim e teve uma angústia, uma inquietação e uma celeuma dentro da comunidade. Eu falei: não é hora de eu discutir isso. Não está na hora de discutir isso. A comunidade tem que discutir. Agora, o que eu penso dos LGBTs é que se eles se convertem, eles são meus irmãos. Claro. Ponto. Ninguém vai para o céu porque é hétero. Ninguém vai para o inferno porque é gay. Não é esse o critério de salvação.
É Jesus, é o sangue de Jesus, é a nossa experiência com Jesus. Agora, a nossa condição histórica, a nossa luta contra a carne, a nossa luta contra a nossa condição humana é outra conversa. A igreja Agora, tá cheia de gente que veio muitas pessoas de experiências assim, se converteram e são os nossos irmãos, ok. E muitas pessoas na IBAB hoje, na nossa comunidade, são homossexuais ou homoafetivas, têm relacionamentos homossexuais e homoafetivos, frequentam a comunidade e é o tempo delas, elas vão decidir o que elas vão fazer com a vida delas. Mas hoje a igreja não é inclusiva. A IBAB não é uma igreja inclusiva nem afirmativa. Ela vai... Mas ela na sua estrutura, ela e aí é muito interessante, porque eu apanho dos progressistas que dizem que eu sou um progressista fake e apanho dos conservadores porque dizem que eu sou um progressista liberal. Mas eu não posso andar senão à luz da minha consciência e do meu respeito à comunidade, porque eu tenho tanto na IBAB uma ovelha que diz eu sou homossexual, eu sou homoafetiva e os meus pais não me compreendem. Pastor, tenha paciência com meu pai, com a minha mãe. Eu tô aqui o tempo todo. E ao mesmo tempo eu tenho... E outra, não é assim, lembra que eu tô lá há 35 anos, né? Eu vi essa pessoa com 5 anos de idade, com 4 anos de idade, com 12 anos. Eu vi essa pessoa adolescente. E hoje é um adulto. Com 30 anos de idade. Né? Então, eu conheço essa família há 20 anos. Não foi ontem. E houve uma época, César, em que as pessoas envolvidas com drogas, as pessoas homoafetivas, as pessoas no 2º, 3º casamento, elas eram do mundo. Hoje são os nossos filhos. São os filhos dos pastores que são homoafetivos. Que são jogados para fora de casa, que são massacrados para não macular a reputação ministerial dos seus pais. Eles vão para onde? Eles vão para a Bethesda do Ricardo. Eles vão para a IBAB. Por quê? Porque a nossa preocupação reputacional está acima do nosso cuidado para com as pessoas que nós amamos. Inclusive os nossos próprios filhos. Quer dizer, isso é mais escandaloso e mais pecaminoso do que a condição homoafetiva, então, se é que ela é. Então vamos lá, ok. Mas se converter... como é que eu vou formular isso? Aceitar Jesus... Tipo, você disse, a pessoa, se ela aceita Cristo, tal, meu irmão, tudo bem, mas aceitar Jesus, aceitar Cristo, não é exatamente se converter, né? Porque se converter é, dentre outras coisas, abandonar o pecado, abandonar a prática. Se a igreja entende que ela não é uma igreja inclusiva, então essas pessoas não são exatamente irmãos, ela está dentro daquele quadro de frequentadores. Seria isso? Não, elas são irmãos, só não são membros. Elas são irmãos. Então elas participam da ceia e tudo mais. Se elas estenderem a mão para a ceia, eu não vou retirar. Eu não vou dizer você pode, você não pode. Cada um examine-se a si mesmo. E elas podem ter cargos ministeriais na sua igreja? Não, elas podem ter atividade voluntária, mas cargos representativos, oficiais da comunidade, não. Não, entendi. Não. Então veja que essa minha fala, ela pode ser tanto criticada por quem é conservador e diz que a IBAB é uma igreja liberal, quanto pelos nossos irmãos homoafetivos que vão dizer que eu estou sendo homofóbico, ou que a igreja é homofóbica. Esse é o mundo que nós vivemos. E nós não podemos fingir que isso não está acontecendo. E a minha preocupação é muito mais... a minha preocupação é pastoral, né? Eu não quero discutir teologia. Assim como você, eu já li o que eu podia sobre teologia de homossexualidade ou homoafetividade, os textos do Novo Testamento. Eu não consigo mais ver como eu via lá atrás. Não consigo dar passos que alguns irmãos já foram muito mais adiante do que eu. Mas eu não tenho como não estender a mão da comunhão e abrir os braços de fraternidade, de acolhimento e dizer, vocês são os meus irmãos, bem-vindos à comunidade. Não tenho mais como. Bom, aí nesse caso a gente pensa diferente. Mas ok. Eu entendo. Eu entendi que você, mesmo não sendo uma igreja inclusiva, tem que ser uma igreja que abraça e que recebe. Mas eu vou dar um outro exemplo para você, César. Eu fui num grupo pequeno da nossa igreja, no meio dessa celeuma, e eles queriam que eu dissesse que a igreja não é inclusiva. Aí eu falei, não vou dizer.
Não vou dizer porque eu acabei de fazer um sermão que eu abri as portas e os braços para receber a comunidade LGBTs. Agora eu vou lá fechar a porta? Não, não vou. Aí eu fui num pequeno grupo da igreja que não gostou e tal, eu fui lá esclarecer. Aí uma senhora disse assim, eu só quero um pastor que deixe claro qual é o que... deixe claro o pecado. Eu falei, qual o pecado? O pecado, por exemplo, dos seus filhos que viajam para o litoral, na casa de praia de vocês com as namoradas? Eu posso falar desse? O pecado da vida sexual ativa dos divorciados, descasados, viúvos da nossa comunidade? E promíscuos, né? Nesse sentido. O que eu posso deixar claro? O pecado de não registrar os funcionários que trabalham na sua casa? Eu posso deixar claro os pecados de sonegação do seu marido? Que pecados nós estamos falando? É só do gay que nós estamos falando? Deixa eu fazer eu tenho que obrigatoriamente fazer um intervalo aqui. Vai virar, a gente continua só pelo YouTube? Desculpa, eu te cortei bem no momento que você estava falando, porque eu tinha que fazer a virada pro meio-dia, rádio. Conclui aí, cara. Eu nem sei mais o que eu estava falando. Tá bom, acho que eu já falei o que eu tinha que falar. Tá bom, então. Só sobre essa questão eu sei que é um problema, né? Eu sei que é um problema, e esse problema cresceu muito para as igrejas nos últimos anos. O que eu estou dizendo que é o problema? Ter de lidar com as pessoas de opções sexuais diversas participando dos nossos cultos. E você não vai fechar a porta e falar assim, não, você é hétero, senão você não entra, senão você senta naquele banco, senão você não sei o quê. Então isso é ridículo. Acho que essas pessoas têm que ser recebidas, amadas, queridas, de verdade, pela comunidade. Agora, eu entendo que essas pessoas, elas estão em pecado diante de Deus, com base nisso que você acabou de falar. O cara que pega a casa de praia dos pais para levar a namorada para ficar um fim de semana fervendo. Tá errado, é o mesmo pecado, o mesmo nível de pecado. É o pecado de ordem sexual, né? E acho que a igreja, como sempre foi, devia pregar contra o pecado também, né? Pregar contra o pecado também. E eu acho que isso seria, não sei, para mim, a nossa igreja é uma igreja pequena, nós temos 10 igrejas. É um caminho que a gente tem trilhado assim nesse sentido. A gente recebe gays, recebemos, bem-vindo, nossos cultos são dias tais e tais e tais, caminha com a gente e tal, tá aqui um presente ou coisa parecida, mas assim como uma pessoa que vem do pecado do adultério ou de qualquer outro tipo de experiência sexual contrária à monogamia cristã, eu acho que ela é divertida. Ela é divertida, né? Eu acho que, não sei, talvez seja isso, mas eu entendo que a igreja IBAB se posiciona como uma igreja não inclusiva, pelo menos hoje, por enquanto. Então, eu acho que fica claro que todo mundo que começou a me pergunta para ele se a igreja virou inclusive, pergunta para ele se a igreja ficou inclusive e tudo mais. Ed, eu quero te dar o tempo que você precisar para as suas considerações finais e obrigado por se permitir, cara, sem nenhum tipo de restrição, falar dos assuntos que nós tocamos aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade da gente conversar assim tão abertamente. Novamente, eu fiz hoje aquilo que eu faço sempre. Tentei ser o mais verdadeiro possível nas minhas respostas e consequente. Eu sei que eu vou colher frutos dessa entrevista, desse papo nosso, mas... eu não tenho outro caminho senão ser coerente com a minha fé. E fico muito feliz da gente poder conversar assim. Outra coisa que eu queria sublinhar é a maneira como eu penso sobre pecado. Eu penso que o pecado é aquilo que nos desfigura como seres humanos, que promove a nossa autodestruição e a destruição do nosso próximo, do nosso semelhante. E, por exemplo, eu acho que um hater é um ser humano desfigurado. Mas nós não tratamos assim. Nós achamos só que é hater. Tudo bem. O mal que ele causa à pessoa que ele odeia, o mal que ele causa espalhando uma cultura de ódio na nossa sociedade, nós achamos que faz parte da vida social. Mas o que eu quero dizer é que a nossa disciplina das nossas comunidades
ela é uma disciplina seletiva, hipócrita e uma disciplina inconsequente. Porque a gente adverte. Se a pessoa concordou com a gente, ok. Se não concordou, ela segue o caminho dela. Então, acho que a gente precisa tratar com muita seriedade quando Jesus diz: você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. E eu tenho tentado fazer isso. E com um custo, mas se alguém quiser fazer contabilidade de custo, está no lugar errado. O ministério pastoral não é para essa pessoa. E por último, eu queria deixar um texto da palavra de Deus. Claro. Um versículo de Paulo a Timóteo. As epístolas pastorais, elas são muito educativas, né? Muito pedagógicas e piedosamente devocionais. Eu gosto dessa fala do Paulo, quando ele diz a Timóteo: pensa nas coisas que eu estou te dizendo, e Cristo Jesus te esclarecerá. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 7. Existem coisas que eu, quando eu era menino, não entendia. Aí eu me tornei jovem, eu comecei a entender diferente. Aí eu me tornei adulto, me tornei pai, me tornei avô. Hoje eu sou avô. Da hora. Né? Então, pensa. Por que nós precisamos construir uma relação tão hostil e condenatória entre nós? Nós não podemos nos acolher e dizer simplesmente: eu não penso como você, eu não entendo desse jeito. Tá bom, irmão, vamos caminhar junto, vamos pedir a Deus que nos dê um bom entendimento. Enquanto a gente não concorda, a gente pode se respeitar. Enquanto a gente não concorda, a gente pode cuidar daquela pessoa ali junto. A gente pode servir, a gente pode abençoar, a gente pode estender o amor de Jesus para ela. Eu acho que esse é o nosso caminho como cristãos e como seguidores de Jesus na nossa sociedade. Jesus deixou muito claro para nós que parte nós não entendemos quando ele disse que nós seríamos conhecidos pelo amor e não pela doutrina. Eu não consigo admitir isso. Por que nós usamos, César, a doutrina, a crença teológica como critério e não o fruto do Espírito? Para dizer com quem eu vou ter comunhão e não ter comunhão. Então, você mesmo anunciou agora há pouco que tem um curso que é pré-tribulacionista e outro curso que é pós-tribulacionista. Ok. É uma encrenca aí já. O bonito disso é que nós vamos estar estudando a Bíblia. Um dando versículo, outro dando. Um concordando, outro discordando. Mas nós estamos tratando da palavra de Deus. Buscando o discernimento da palavra de Deus. Então, o meu apelo seria isso. Olha, nós não somos obrigados a concordar. Nós somos obrigados a ser fiéis, ou nós somos chamados à fidelidade a Jesus. Então, Paulo disse a Timóteo: Timóteo, talvez você não entendeu direito o que eu falei, talvez você não concordou, talvez você não tenha ainda maturidade para entender, ou talvez eu mesmo esteja equivocado. Mas pensa o que eu estou te dizendo e vamos confiar que o Cristo Jesus nos esclarecerá. É o Espírito Santo quem nos guia toda a verdade, então vamos confiar que ele vai nos guiar. Legal. Cara, quero te agradecer. Você tem um projeto de um curso, um novo projeto de curso, e agora as vagas estão fechadas, pelo que eu vi. E como funciona para quem tiver interesse de saber mais com você sobre isso? Sim, eu criei um curso baseado na minha experiência, tanto de 40 anos de púlpito, quanto da minha docência de pregação expositiva temática e homilética. No seminário eu dei aula há quase 20 anos de pregação expositiva temática e homilética. E o curso chama Arte da Pregação. E eu fiz 8 turmas presenciais. Caramba. Em São Paulo. E muita gente do Brasil todo, quando via as notícias, faz digital, faz digital, faz lógico. digital. Eu respondi, a minha resposta foi: tá aí o curso digital, a arte da pregação, e você pode acessar edrenekiewicz.com ou cursos.edrenekiewicz.com e saber mais sobre a arte da pregação. Hoje nós fechamos a primeira fechado, janela, mas vai abrir. Vamos abrir daqui a pouco uma segunda janela, Então, e aí você pode acessar. Então, qual é o site mesmo? cursos.edrenekiewicz.com, tudo junto, ou edrenekiewicz.com, também você vai chegar lá
Legal. na informação. A arte da pregação. Tá aparecendo aí na tela? Coloca de novo, por favor. Cursos.edrenekiewicz.com.br. .com.com.br? Não, .com. .com. Então tira o BR, Sem o BR, aí, sem o BR. tá tudo resolvido. .com. Ed, obrigado. Qual a sua rede social preferida? Você usa hoje? Qual que você usa? Como Instagram, Instagram, Twitter pouco, mas o Instagram eu uso bastante e a minha equipe já foi o Twitter posta mais, né? bastante Hoje em dia é coisa, mais o Instagram, né, cara? Migrou. A minha equipe tem um trabalho muito bonito e posta bastante coisa no E Instagram. da IBAB, como que é a rede? É Instagram A IBAB também? tem o Instagram, IBAB Oficial, @IBAB Oficial. Tem o canal da IBAB no YouTube também, com todas as mensagens dominicais. Legal. Só seguir lá. Todos muito bem-vindos e bem-vindas. Pregou ontem. Preguei. Sobre o quê? Celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa. Eu usei como referência... Nossa celebração da Páscoa falou do jardim e eu falei sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Que o ser humano nunca esteve diante do bem e do mal, ele sempre esteve diante da vida e da morte. Legal. E citei um teólogo russo oriental, Paul Eudokimov, que disse que a cruz de Jesus Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. Que legal. Lindo, né? Ótima Lindo. palavra. Por isso que eu preguei ontem. Maravilha. Bom, obrigado, Ed, mais uma vez por toda essa abertura.